Eu sou o jornalista Lucas Silva e hoje na série Histórias que o Futebol Conta, o segundo episódio, vamos falar do Internacional. Estou com dois grandes amigos aqui, o Rodrigo e o Pedro. Eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho. Começando com o Rodrigo, conheci ele na prefeitura, lá no estágio de jornalismo, na secretaria. Gostaria de começar com ele a apresentação, depois segue com o Pedrinho. Então tá, pô, Luquita, muito legal o teu convite. Eu tô feliz de estar aqui. E talvez o maior ídolo da história do Inter. Vou deixar essa polêmica aí já para a gente conversar depois. Mas é um prazer estar aqui com o Pedrinho, com o Luquita, dois ex-colegas de trabalho aí. A gente passou momentos legais lá, trabalhando juntos. É um momento saudoso aí da minha carreira. E hoje a gente está aqui para falar sobre Inter, né? Hoje eu estou aqui para contar um pouco das minhas histórias, contar um pouco do que eu vivi, né, no Inter, que não é pouca coisa, e como está a situação hoje, talvez, Luquita, tu vai querer saber do Inter, as minhas ideias táticas do Inter, é isso? É mais ou menos isso. Ah, tá louco, beleza. Eu vou ter que vou trazer meu quadrinho aqui e montar minhas táticas aqui para mostrar. Muito bom. Pedrinho, a palavra é sua. Então tá, baita apresentação aí, Rodrigão. Então, meu nome é Pedro, tive o privilégio de ser colega dessas duas figuras aí. Então, hoje nós vamos falar um pouco de Inter, já que o Lucas vive tanto do Grêmio, hoje nós vamos colocar um pouco em pauta o nosso Internacional, né? Eu digo que esse cara o único defeito dele, né, Rodrigo, é ser gremista, mas ainda é um baita amigo nosso, né? Então, a gente tá aí hoje para falar um pouco de Internacional junto com ele, das nossas emoções do futebol, né? E que é esse esporte amado por todo brasileiro e de muita raça aqui no Sul, né? Muito obrigado pela participação de vocês novamente. E depois dessa breve apresentação de cada um, eu queria começar falando dos 116 anos do Internacional. Vamos falar agora, nessa primeira parte, dos melhores momentos dessa história toda do Internacional. Um clube, claro, gigante. Não quero aqui falar que eu sou gremista, todo mundo sabe, mas a gente também tem uma belíssima história. E desses 116 anos, começando com o Pedrinho agora, qual foi o melhor momento do Internacional até hoje? É 2010, é 2006? Ou lá os anos 70 também foi alguma coisa? Claro, tu é um guri novo, né? Não viveu aquele tempo, mas tem histórias, né? Dos seus pais, avós, tios, parentes. Mas, começando com o Pedrinho, qual é, desses 116 anos, o melhor momento do Internacional? Cara, eu acho que o melhor momento do Internacional, para mim, né, que eu consegui ver, foi entre 2006 e 2010. Eu acho que aquele Inter de 2008 foi um Inter muito forte, que foi o Inter do Tite. Eu acho que era um time muito sólido, né, um time muito forte mentalmente, conseguia viradas, assim, eu acho que das maiores emoções que eu tive no Inter foi aquele gol com o Chivas, mas, claro, são inúmeras, né? Tem aquele gol do Andrezinho de falta na Copa do Brasil com o Flamengo, tem aquele gol de falta também do Andrezinho com o Corinthians, né? Claro, os gols de título da Libertadores e do Mundial de 2006 também foram muito emocionantes, né? Que, graças a Deus, eu consegui ver o jogo, né? Mas, claro, escutando do meu pai, do meu avô, né? O Inter da década de 70 ali era um Inter fenomenal, né, cara? Que foi um Inter que acabou até por alguns jogos representando a seleção brasileira nas Olimpíadas, né? Porque a base da seleção brasileira era o time do Internacional da década de 70. Aquele Inter de 76 a 79 ali era um time muito avassalador, né? Então, mas eu acredito que como eu vi, e pelo que eu vi do futebol, o Inter de 2006 a 2010 ali foi a melhor época do Inter, mas eu ainda fico com o Inter de 2006, que era um time que não tinha jogadores tão badalados e jogava pela camisa, representava, assim, o clube. Então, eu acredito, na minha visão de futebol, que o Inter de 2006 foi o melhor. O Rodrigo, que tem um pouco mais de experiência aí, falando de Internacional. Para ti, Rodrigo, qual foi o melhor momento do Inter nesses 116 anos de história? São inúmeros, né? A gente tenta escolher um, mas é muito difícil, né? Eu vivi 2006 e foi aquele dia contra o Barcelona, aquele 17 de dezembro de 2006, ele foi um dos dias mais felizes da minha vida, obviamente, né? Porque
Foi um momento de êxtase total, de vitória, de consagração e tudo mais. Eu não tenho como pensar diferente dentro do que eu vivi no futebol. Eu concordo com o Pedrinho, o Inter de 2008 foi o melhor time que eu vi jogar, né? Aquele time de 2008 com Alex, Nilmar, D'Alessandro na frente, não tinha o que fazer, né? Guinha Azul ali na volância, não tinha. É um time que tu jogava por música ali, né? Aquela Sul-Americana de 2008, que infelizmente não foi a Libertadores, porque a gente poderia ter ganho uma Libertadores ali também, facilmente, com aquele time. Mas aquela Sul-Americana foi fantástica. Eu estava no estádio na final lá, e foi aquela final contra os Estudiantes, foi um absurdo de tensa, né? Mas foi um dos momentos legais também da história. Então, vou ficar com o Pedrinho aí também. 2006 não tem como ser o ano, não tem como não ser o ano mais importante do Inter, né? Ele né? Não tem muita história, mas o Inter tem uma história gigante, né? A gente falou de alegrias, mas nem tudo é alegria no futebol, no nosso time, né? Nossos times. O Grêmio também passa e passou por momentos difíceis, o Internacional também. Então, de alegrias, vamos para tristezas. O pior momento do Internacional, começando com o Rodrigo agora, será que foi 2016, 2017? Ou teve outro ano aí também que marcou a história do Internacional? Luquita, eu vou confessar para vocês, eu vou contar uma história para vocês, na verdade. O meu primeiro jogo do Inter, que meu pai me levou quando eu não lembro quantos anos eu tinha, mas ele me levou certamente numa idade que não se levava piar no futebol normalmente, né? Foi um dia que era um jogo contra o Cruzeiro no Beira-Rio, lá nos anos 90, começo dos anos 90, provavelmente. Era um jogo contra o Cruzeiro, chovendo, com um frio, vento no Beira-Rio, que é na beira do rio, né? E então, ventando frio, a gente foi no jogo, a gente entrou no estádio, primeira vez que eu fui no jogo do Inter, ele me levou, a gente ficou na superior, em cima eu vou chutar que era a Fico, mas eu não tenho certeza. A gente ficou nas bandeiras, perto da Fico, que ficavam na parede do fundo do estádio lá. A gente ficou lá, a chuva pegando, meu pai me botou embaixo da bandeira e eu me cobri com a bandeira. O Inter perdeu de 1-0, numa época que o Inter estava difícil, né? Foi a década de 90, apesar da Copa do Brasil em 92, foi muito difícil para o Inter, né? Então, eu vou te dizer que o primeiro jogo que eu fui no Beira-Rio, na minha vida, foi o jogo que eu disse pro meu pai, cara, tinha tudo para eu não ser colorado, né? Mas, como diz aquele ditado que eu não gosto muito, mas cabe aqui nesse momento, momentos difíceis fazem homens fortes, momentos difíceis fazem torcedores do Inter fortes, né? Mas, respondendo a tua pergunta, o período mais difícil que eu vi no Inter foi 2016, 2017, né? Com certeza, o rebaixamento que não devia ter acontecido, né? Pelo time do Inter que estava ali em campo, foi muito trágico pra gente e me afastou um pouquinho do Beira-Rio, não vou mentir para vocês. Eu vou menos do Beira-Rio depois de 2016 do que antes. Pra ti, Pedrinho, que é um guri mais novo aí, qual foi o pior momento pra ti? Cara, eu vou te falar que eu fico com o Rodrigo também. Eu acho que a gente tá um pouco alinhado, Rodrigo, né? A história às vezes é uma, né? É o meu momento mais triste com o Inter, sim, foi o rebaixamento em 2016, né? Porque o time, ele não era um time no papel para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E o Inter teve muitas chances de não ser rebaixado aquele ano, com jogos onde teve pênalti, que era só ganhar o jogo. Eu tenho uma lembrança, assim, ó, daquele jogo Inter e Santa Cruz, que de jeito maneiro o Inter conseguia fazer um gol e o goleiro fazia milagre, é um jogo no Beira-Rio, e a gente já tinha perdido o jogo lá para o Santa Cruz, e teve um pênalti para o Valdívia bater, quase no final do jogo, acho que foi mais ou menos aos 35 ali do segundo tempo, e ele erra aquele pênalti. E esse cenário se repetiu o campeonato todo, o Inter tendo pênalti errando, o Inter perdendo o gol de frente com o goleiro. Então eu acho que a gente volta naquele aspecto mental. Eu acho que era um time mentalmente muito fraco. Eu acho que a pressão estava muito forte. E lembrando também que um ano antes o Inter quase foi campeão da Libertadores em 2015, né? Com aquele Tigres, que era um Tigres milionário, que veio Gignac, que veio... o Rafael Sobis estava naquele time, né? E pegou um River Plate na final, que eu acho que se o Inter fosse para a final num confronto Brasil e Argentina ia ser diferente. Então a gente vai
de um campeonato onde o Inter foi praticamente o cenário do futebol brasileiro estava todo voltado para o Internacional, e no ano seguinte o Inter está numa segunda divisão, né? Então, eu acho que o período mais triste para mim no Inter foi o de 16, ver aquela reconstrução de 17, ver o Inter perdendo os títulos também em casa na sequência de 18, 19, 20, porque, assim, ó, se a gente pegar a sequência da história do Inter nessas perdas de título dentro do Beira-Rio, são inúmeras. Então, de 16 em diante, eu acho que o time deixou a desejar. Cara, o Rafael entrou agora, queria apresentar ele aqui rapidamente. Muito obrigado, Rafael, por estar participando aqui do nosso bate-papo. Rafael é um amigo de longa data, lá de ensino médio, né, que a gente conheceu lá na escola, um baita amigo também, parceiro aí. Eu quero agradecer a tua presença e, para nós ser breve aqui, queria que tu falasse um pouco de ti rapidamente aí. Cara, quando eu entrei na live, vocês estavam falando de segunda divisão, eu pensei assim, cara, só posso estar entrando no lugar certo, porque é a live do Lucas, né, cara? Então, assim, bom, a gente se conhece já há muitos e muitos anos, né, Lucas, aí, a amizade mesmo de longa data. Hoje eu vim, inclusive, com uma camisa que tu deve ter me visto aí, muito usar lá no nosso antigo colégio, que é aquela camiseta de 2006, campeã da Libertadores. E cara, enfim, realmente, esse ano aí do rebaixamento do Inter foi muito dolorido. Acho que foi um dos anos que eu mais fui no estádio, assim, acompanhar e torcer e vibrar e chorar e enlouquecer, como eu fiz. Cara, eu lembro de um jogo também, se eu não me engano, era contra o Curitiba ou contra algum time. Eu não lembro agora bem certo esse time aí, cara. E eu lembro que teve um pênalti pro Inter, que o Inter fez o gol, e assim, tava ali para escapar, sabe? Já na finaleira, cara. E aí e aquele pensamento, né, de não vai cair, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir salvar no final, e não deu certo, né, cara? Enfim, faz parte da história do clube aí, é um momento dolorido. E, cara, você estava falando de segunda divisão, não, tá? Então o Lucas começou bem ali com os assuntos, né? Ô, Rafael, só para completar a tua resenha aí, esse dia Inter e Curitiba eu tava me tatuando, cara. E eu tatuei na costela aqui, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E daí, seguinte, tava vendo esse jogo do Inter e Curitiba no Beira-Rio, teve um pênalti pro Curitiba, o Danilo Fernandes pegou e na sequência teve um pênalti pro Inter e o Inter fez o gol. Eu acho que toda a torcida do Inter dizia assim, nós não vamos cair de jeito nenhum, cara. Gente se abraçando, cara, a galera que ninguém se conhecia, assim, todo mundo vibrando junto, cara, sabe? Olhava assim pro outro, cara, vai dar certo, nós não vamos cair. Porra, o Danilo pegando pênalti, a gente fazendo, virando o jogo. Cara, loucura, né? Loucura. A gente falou dos piores momentos, falou dos melhores e piores. Agora vamos falar de ídolos. O Internacional, né, tem muito ídolos. Falcão, Fernandão, D'Alessandro, Índio, Bolívar. Daí lá, né, tempos antigos, Valdomiro, Manga, Klemer, Abel Braga, né, Gabiru. Gabiru, uma dúvida até hoje, que eu não sei se é ídolo ou não, né? Então, vou deixar para vocês responder depois. Figueiredo, o Enio Andrade também, que foi técnico, e Rubens Minelli, né? Me fala, eu quero ouvir de vocês, além do Gabiru, o maior ídolo para cada um, começando com Pedro. Cara, o maior ídolo para mim, que não foi citado, mas eu acho que ele pode estar na prateleira do top 5 e às vezes, assim, eu posso te dizer que até no top 3. Esses dias eu estava vendo o jogo do Boca Juniors contra a Benfica e o pessoal da KZTV estava fazendo uma entrevista antes com o Pedro Yarley. Que o Pedro Yarley, em 2004, se eu não me engano, ou 2005, ele foi campeão com o Boca Juniors, onde ele teria vindo do Paysandu, daquele jogo histórico, Paysandu e Boca Juniors, né? E ele deu uma entrevista falando sobre os momentos dele no Boca e depois ele completou falando dos momentos dele do Inter. E, claro, eu, como criança, naquela época eu não consegui notar, porque para mim capitão era um só, né? E eu tinha na mente o capitão Fernandão, claro, para mim, o maior ídolo do Internacional, seguido do D'Alessandro, e depois, na minha visão, vem o Yarley, porque naquele momento que a gente sai com o Fernandão, que o Fernandão sai, né? Que o Índio também tá com o nariz sangrando, não pega, mas o capitão do Inter naquele momento é o Yarley, quando o Fernandão sai do jogo. E a gente vê aquela partida grandiosa do Yarley e tudo que ele representou no Internacional. É um jogador que ele sempre estava acima da média.
É um cara brigador, sempre brigava, e aquele lance no final do jogo, onde ele leva a bola para a linha de fundo e toma lá uns minutos do Barcelona e deixa o time mais nervoso, aquilo ali não tem como não colocar ele na prateleira dos ídolos do Inter, né? E afora a jogada também, né? Que eu, quando vi o jogo do Botafogo e PSG esse ano, cada momento que o Igor Jesus dividia uma bola contra 13, meu Deus, o Yarley fazia isso. O Inter fazia contra-ataque desse jeito, entendeu? Que era um time brigador demais, né? Para mim, então, eu coloco o Yarley. O Yarley a semana foi anunciado como técnico do Santa Cruz, né? Sim, sim. Ele teve uma passagem ano passado, se não me engano, pelo Santa Cruz também, se não me engano. Ele tá rodando, né, nesses times de interior aí, tá buscando, né, cara, o espaço dele, né? E assim, aproveitando o gancho, cara, pra mim, obviamente, assim, se falar ídolo, maior da história mesmo do Inter, cara, que eu vi jogar foi o Fernandão. Não tem como fugir muito disso. Mas um cara, assim, também entrando na mesma linha ali do Pedro, né, cara, tava comentando sobre o Yarley, pra mim tem um cara que às vezes é subestimado pela torcida, que é às vezes pouco lembrado, que é o Sobs, né, meu? Cara, o guri de Erechim, cria da base do Inter, né, coloradaço de infância, viveu tudo o que a gente sonhava, né, em viver, de jogar no clube do coração. E, cara, ele tem 2 Libertadores pelo Inter, né? Ele deu 2 Libertadores pro Inter, aquele jogo histórico no Morumbi, que ele faz os gols, rasga a camisa de São Paulo, né? Na narração lá do Pedro Ernesto, enfim. Aqui, de novo, depois na Libertadores de 2010, quando ele faz o gol e se machuca no lance do jogo. Cara, esse cara aí é um fenômeno, é espetacular, né? Pena não ter ganho outros títulos ali, como a Copa do Brasil, por exemplo, na época que não podia jogar Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo, né? A gente deixou de ganhar algumas aí porque estava jogando a Libertadores. E, cara, o Rafael Sobis é espetacular, cara. É um cara diferenciado na cabeça, foi vaiado no Beira-Rio várias e várias vezes, né? Eu lembro daquele jogo contra o Tigres lá também, tava no estádio, cara, ele pegava na bola, a torcida ia atrás, né, ficava vaiando o cara. Naquele jogo contra o Cruzeiro lá também, que tava para rebaixar o Inter, diz ele que não jogou nada, mas, cara, tu pega os melhores momentos ali, bola sempre com ele, né, o Sobis é fora do comum, cara. Pra ti, Rodrigo. Cara, eu concordo com os meus amigos aí, Pedro e Rafa. Os dois que vocês falaram são fantásticos. Eu não consigo falar um cara que é maior, assim. Eu não consigo. Eu tô aqui do meu lado, tem aqui o cara, né? Eu não tenho muito que. Não tem muito o que falar sobre ele, né? Ele fala por si, né? Mas, assim, o Inter, ele tem uma história tão grande e tão extensa e tão grandiosa, né? Que fica difícil de falar um cara, né? Vamos lá, a gente tem Valdomiro, a gente tem o Falcão, a gente tem o Figueroa, a gente tem o Fabiano, que a gente, né? Pô, nos levou nas costas nos anos 90. A gente tem o Fernandão, a gente tem o Yarley, o Guinha-Azul é um baita craque também. A gente tem E o assim, né, Nilmar. Rodrigo, só pra complementar contigo, cara, eu acho que essa é uma baita diferença de Inter e Grêmio, porque o Inter tem vários ídolos, né? O Grêmio tá muito centralizado em cima do Renato, né? Quando se fala do Grêmio, cara, Renato, tá, o Kahneman, o Jeromel, né? Tem um outro cara ali, mas, cara, o Inter, na minha visão, eu percebo isso. Eu escuto dos gremistas falar muito no Renato, no Kahneman, do Jeromel, agora o Maicon ali e tal, mas, cara, não vejo, assim, eu vejo muita diferença entre os ídolos. Eu acho que o Inter trata muito melhor os ídolos do que o Grêmio. Ô, Rafa, eu acho que o Lucas não concordou contigo, cara. Praia não é o Grêmio, deixamos pro Grêmio outra hora. A gente vai entrar no Grêmio daqui a pouco, cara. Muito bom. Mas, cara, Lucas, respondendo a tua pergunta, né, cara, eu vivi mais intensamente o Inter do D'Alessandro, né? Não tem como, né? Foi o cara que mais eu vivi esse momento, né? Ele ficou muito tempo no Inter, ele ganhou pelo Inter, ele é um símbolo, né, do Inter das últimas décadas aí, né? É óbvio que eu não posso deixar de falar do Fernandão, do Yarley, eu não posso deixar de falar desses caras, né? Do Índio,
né? Mas o D'Alessandro, ele é uma figura que ela é uma figura lendária no Inter, né? Então, tivemos Yarley, tivemos aí eu vou mandar o D'Alessandro, porque eu acho que ele representa boa parte da paixão que o Inter tem pelo time, pelo torcedor do Inter tem pelo time, né? Nas últimas décadas aí. Então eu vou botar o D'Alessandro lá em cima, mas com esse asterisco aí de que eu não consigo estabelecer um cara só, porque eu não sei se eu tô adiantando uma pergunta aí, Luquita, mas, cara, o Inter era tri-brasileiro quando o Rio Grande do Sul era só o Inter, né? Então, o Inter é muito grande, né? Muito, muito grande. E antes disso tem o rolo compressor ainda, que eu não tenho palavras, né, para dizer o quão grande a história é do Internacional, né? Cara, mas tu nem era nascido nos anos 70 pra falar dos campeonatos brasileiros, cara. Nós quatro aqui, ninguém viveu isso. Pô, eu vou te contar uma história então, Luquita. Eu tenho uma história muito legal. O meu avô, ele veio de. Ele é daqui do Rio Grande do Sul e ele morava em Porto Alegre e ele ia pro. Ele ganhava um dinheirinho do pai dele para comprar um lanche depois do trabalho e tal. Ele pegava aquele dinheiro do lanche, ele comprava o ingresso para ir ver o Inter nos Eucaliptos e ele voltava a pé para casa depois, cara. E depois, meu, ele saiu de Porto Alegre, saiu do Rio Grande do Sul, foi morar em Criciúma, no Santa Catarina. O meu pai nasceu nessa transição aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, cara, depois de muito tempo, meu avô colorado, mais distante, né? O meu pai viu o Valdomiro jogar. E daí o Valdomiro veio de Criciúma, né? Da terra lá de onde eles moravam. E o meu pai, ele acabou virando colorado, mais colorado ainda que o meu avô, e daí transmitiu isso para mim e para o meu irmão, é, gostando do Valdomiro, né? Então, olha, ele viu aquele tricampeonato, né? Ele viu aquilo tudo, e por causa do meu avô, que usava o dinheiro do lanche para ver o Inter nos Eucaliptos. Essa história é fantástica, né, cara? Mostra que o futebol não é só futebol, né? Nunca vai ser só futebol, né? Ô, Cara, Lucas, assim, eu só queria ressalvar, a gente não viu o Inter, né, 75, 76, 79, mas a gente viu 2005 e 22, né? eu vi 2016, eu vi 2017, né, cara? Então, 2018, a Recopa Sul-Americana, Ô, seis Luquita, tu disse gaúchos. que não era sobre o Grêmio hoje, cara. Que isso? Ué? Então, estão fazendo piadinha, eu tenho que me defender, né? A gente começou a falar de títulos aí, né, nessa resenha toda. O Inter foi campeão 3 vezes brasileiro, Copa do Brasil uma vez, Libertadores 2, Mundial 2006, Copa Sul-Americana 2008, 46 títulos do Gaúcho, maior, né, vencedor do Campeonato Gaúcho. Mas Gaúcho não é um título importante, não leva a lugar nenhum mesmo, né? De Copa Sul-Americana 2007, 2011. Claro que o título Master é o Mundial, né, em 2006. Além desse Mundial e Libertadores, é claro, para cada um de vocês, o título mais importante do Inter. Tirando, eu sei que vocês vão responder Libertadores e Mundial. Isso é certo, é fato, né? Igual o Grêmio também. Mas tirando esses títulos aí, esses 3 títulos aí, 2 Libertadores e um Mundial, qual foi o título mais importante para cada um? Começando com o Rodrigo. Cara, eu lembro de 2 títulos que eu vivi intensamente o Inter, que foi a época que eu mais vivi o Inter ali, de 2004 até 2016 ali eu vivi o Inter intensamente. Eu vou dizer que teve 2 títulos que me marcaram muito. A Sul-Americana de 2008, né? Aquele timaço de 2008, não tem aquela a final, eu tava lá no estádio, foi fantástico. Aquele time jogava por música, né? E o outro título que me marcou, eu só vou precisar que meus amigos colorados me lembrem do ano, mas foi o ano que o Inter ganhou o Gauchão dentro do Olímpico com o Falcão de técnico. Foi 2010, não, 2010 não foi. Foi 2011, eu acho. Com um gol de virada. A gente perdeu o jogo 11. No Beira-Rio de 3-2 com aquela partida do Viçosa, eu acho, assim, ó, Júnior Viçosa, fazia gol de tudo que é lugar. E daí depois no Olímpico a gente ganha de 3-2, leva para os pênaltis, o Andrezinho faz um gol lesionado e o Zé Roberto entra e acaba com o jogo no segundo tempo. Acaba com o jogo, exatamente.
esses 2 títulos foram os que mais me marcaram, além, é claro, né, da Último Libertadores Se e eu do título não Mundial. me engano, foi do o Olímpico, último né? título que o Olímpico viu, né? Sim, Exatamente, a última É, isso isso taça aí. que o mesmo. Olímpico viu. Última taça levantada lá. Mas esses títulos me marcaram. Ô, Luquita, calma, cara. Calma, meu. Gauchão não é título, Os 2 títulos me marcaram, gente, porque a Sul-Americana, bem, fala por si, né? Mas o Gauchão também me marcou muito, porque aquele time, ele jogava muito também, né? O time de 2010, ele já é abaixo do time de 2006, na minha opinião, né? Mas jogava muito também, né? Ele tá nos resquícios daquele time de 2008, que jogava muita bola. Mas a gente tinha, naquela época lá, o nosso volante artilheiro, o Volatti, a gente tinha o Zé Roberto, a gente tinha o Andrezinho, que foi fazer o gol de falta lá contra o Flamengo, também foi um jogo que marcou totalmente a vida do Colorado, né, lá na Copa do Brasil, enlouquecedor. Mas eu acho que esses 2 títulos me marcaram muito, assim, porque foram títulos que, além da importância deles, eu vivi intensamente, né, nessa época. Então acho que eu vou deixar nesses 2 aí. Quero passar pro Rafael e depois o Pedro. Cara, bom, a Sul-Americana ali também realmente foi muito marcante para mim. Fugir, né, um pouco desses títulos maiores assim, cara, é um pouco difícil, né? Se pegasse a Libertadores de 2006, por exemplo, para mim foi a que mais marcou, porque foi a primeira. Eu ainda estava numa fase ali de adolescência, então, cara, tu ganhar um título com teu time jogando à noite, tu sair à noite para comemorar aquilo é muito mágico, sabe? É muito diferente, né? Esse clima de Libertadores, enfim. Título assim que eu lembro que me marcou um pouco assim tal foi justamente em 2015, cara, que o Inter ganhou o Gauchão também, e eu lembro que aquele time estava muito pronto para ganhar coisa maior, sabe? Tu via assim que tava um time bem encaixadinho, o D'Alessandro jogando muita bola, Até o né? Valdívia jogou bem naquele jogo, O naquele ano, né? Valdívia jogando bola, cara, sabe? Tipo, tinha bons jogadores naquele elenco ali. O Alisson no gol, né? Foi o goleiro do campeonato, enfim. Surgindo muita coisa boa, cara. E aquele time ali tava redondinho para ganhar coisa maior. E a gente acabou depois perdendo pro Tigres, né? Sendo desclassificado, enfim. Então é um título ali que quando a gente ganhou, eu lembro assim, bah, o time tá pronto para alçar voos maiores, né? E acabou não acontecendo, mas faz parte do jogo aí, né? O título mais marcante para mim, tirando, claro, o Mundial e Libertadores, não tem como sair do melhor Inter que eu vi jogar assim no coletivo, que foi o de 2008. Porque, querendo ou não, aquela Sul-Americana era uma super Sul-Americana, porque antes do título, contra o Estudiantes, ainda jogou com o Boca Juniors, onde a gente decidiu dentro da Bomboneira, onde nós ganhamos os 2 jogos, né? Ganhamos no Beira-Rio de 2-0 e ganhamos lá de 2-1. Com Fora o aquela show, né? partida fantástica no Beira-Rio do Alex, fazendo aqueles 2 golaços de fora da área. E também aquela partida fantástica do D'Alessandro na Bomboneira, mas a gente não pode deixar de esquecer de um cara, velho. O Magrão, velho. O Magrão naquele time do Inter junto com o Guinha Azul era sacanagem. Era tipo assim, eu não passava nada, velho. Eles eram o papel sujo do time do Inter ali, sabe? Não tinha como. Então aquele Inter de 2008 era um time que pulsava muito dentro de campo. Ele não aceitava perder de maneira alguma, né? Então, para eu fico com o título da Sul-Americana pela maneira que foi desde o início, por ser uma Sul-Americana recheada de excelentes times no ano, né? Foram times que não jogaram a Libertadores, né? Foi um campeonato, o campeonato de 2007 foi um campeonato muito apertado, o Campeonato Brasileiro, se a gente parar para ver. Então, grandes times não foram para a Libertadores e acabaram indo para a Sul-Americana. Não só no Brasil, como na Argentina e no Uruguai também. Então, aquela Sul-Americana estava recheada de grandes times, a competitividade estava muito acima. Se eu não me engano, o Inter passa pelo São Paulo também, né? Não, se eu não me engano, cara, sim, mas o Inter joga o primeiro jogo contra o Grêmio. É uma Sul-Americana que tem um Grenal no primeiro jogo. Foram Né? 2 empates. Isso, 2 Com o Daniel empates. Carvalho Onde o jogando Inter ainda. joga o primeiro jogo no Daniel Brasil Carvalho. e decide no Olímpico. Isso. Então, foi uma Sul-Americana que já começa com um clássico e depois vem... Bom, jogar contra time sul-americano não tem jogo fácil, né? Hoje em dia o futebol já é muito mais difícil, a gente vê pelo Super Mundial aí, a gente acaba palpitando que um time vai ganhar muito fácil e o jogo acaba tendo outra história, mas o futebol já vem de muito tempo atrás não sendo muito fácil, né? O nível técnico não é tudo, do momento que tu bota na cabeça do jogador que é ele contra outro e tu consegue deixar ele mais preparado mentalmente, cara,
não tem quem passe por ele, né? Se ele focar no jogo, então a gente viu o futebol é isso, não tem time fraco, time forte, nível técnico, não, é mentalmente mais futebol hoje em dia, né? Ô, Pedrinho, deixa eu complementar você, tu e o Rafa. Vamos botar, vocês, não sei se vocês concordam comigo, vamos botar o gauchão desse ano, que ele foi importante, né? O gauchão desse ano foi importante também Foi para muito todo o importante, contexto, né? Foi um gauchão muito importante. Não, o Lucas já tá começando a rir, mas eu eu acho que foi um gauchão muito importante, porque a gente brinca, né, que gauchão não vale muita coisa, mas é muito importante pro início do time na temporada, né? Eu acho que muito mesmo que o Inter esteja passando por um momento muito ruim no Brasileirão, a gente tá bem e vem de um grupo da Libertadores, e de um grupo muito difícil. Então, claro, esse título do gauchão é muito importante, sim, né? Eu digo que é importante dando um abraço no nosso host aqui, né? Porque, na verdade, o Inter passou por momentos difíceis, anos difíceis, né? Sem o título do Gauchão ali. E essa retomada do Gauchão impediu uma sequência importante aí, né? Na história do Gauchão e tudo mais. E mostra uma retomada do Colorado que esse ano tá dando os altos e baixos, mas eu concordo com o Pedrinho. Acho que a gente vai fazer um ano bom, apesar de tudo, assim. Antes de fazer a última pergunta do Pedrinho, a gente começou a falar em Grenal. Pra ti, Pedrinho, um Grenal que te marcou na história tua, não do Internacional, Cara, a tua de vida. Eu acho que me marcou e marcou muito o gremista, hein? Foi o Grenal do 4-1 em 2008 com o gol do D'Alessandro na estreia do Grenal. 4-1 no Beira-Rio. Aquele Grenal, eu tava no Beira-Rio e foi fantástico, velho. Porque eu nunca vi o Inter jogar tanto na minha vida, assim, mesmo tendo tomado aquele gol que... eu acredito que, claro, o time acabou dando uma desligada no jogo, mas foi um time que... Foi um jogo que eu achei que ia ser tipo Inter e Juventude, Inter e Caxias, sabe? Porque o Inter não tirou o pé do acelerador em nenhum momento, velho. Teve momentos do jogo que o Grêmio não passava do meio campo. O Índio tava jogando no meio campo, quando a bola esbarrava, ele dava peixinho no meio campo e jogava a bola para ataque do Inter de novo, entendeu? E a torcida vibrava a cada momento, e foi o Grenal de estreia do D'Alessandro, com um gol que ele fez também num rebote, ele chutou de fora da área, aquela bola cruzada assim, né? Estufando as redes do Grêmio. Eu lembro, cara, que eu tava olhando eu ia comentar sobre esse Grenal também, eu tava olhando na casa de gremista, cara, de uns vizinhos, meus amigos de infância, a gente convivia na rua, era tudo gurizada, e eu lembro que a minha rua lá tinha mais gremista que colorado, né, era basicamente eu só de Colorado e outros 3 gremistas, e a gente se reuniu pra olhar na casa de um deles, e cara, foi loucura, foi muito massa esse Teve Grenal, e outro foi Grenal realmente fantástico, muito aquele de marcante, Caxias cara. também, que foi 4-1 em Caxias, que quando Com faziam aquele os gol Grenais... do Nilmar lá. Isso, teve o em Ah, Erechim, sim. né? Com aquele contra-ataque fenomenal, Tyson e Nilmar, aquela coisa no Colosso da Lagoa. Cara, o Grenal, na verdade, ele é muito marcante, não só para os gaúchos, como também no mundo inteiro, né? É um clássico bem falado. Então a gente tá com grandes times, Luqueta, a gente tá com grandes times, né? Recheado de história. Hoje o assunto é internacional, eu não quero botar o Grêmio aí envolvendo muito. O Grêmio tem essas histórias também, e Grenais também marcantes aí, né? Mas para finalizar com o Pedrinho aí, para deixar o Pedrinho em paz aí, seu compromisso, cara, essa série que eu estou fazendo, que está no segundo episódio, é Histórias que o Futebol Conta. E queria saber de ti, uma história sua relacionada ao futebol, com a camisa do Inter, ou, sei lá, jogando futebol, sendo treinador, como tu também é metido a técnico também. Mas eu quero saber de ti, uma história que o futebol conta de ti. Cara, a história que o futebol conta de mim é que eu não sei se o Luqueta sabe, não sei se o Rodrigo sabe, ou eu já devo ter dito para eles, que eu acabei jogando no Inter, né? Eu joguei no Inter até os meus 17 anos, eu fui até o Sub-17 do Inter, eu participei daquele período onde o Inter tinha seleções antes da categoria de base, que era nos Eucaliptos, então eu participei das escolinhas do Inter, e fui passando de fase, fui partir de seleção B, que já treinava no gramado dos Eucaliptos, fui para a seleção A, que era uma seleção que já disputava campeonatos, até o momento deles criarem a Sub-10 do Inter, eu ser integrante da Sub-10 do Inter, e com 10 anos eu já ser passado para a Sub-12, onde eu joguei no Sub-14, que é aquele intercalado que tem o Sub-14 e o Sub-15, que eles chamam de time A e time B. Eu fui para o Sub-15, fui para o Sub-17, acabei saindo do Inter e retornando também por lesão. Mas o que me marcou mesmo foi essa fase, né, que da minha adolescência, assim, da minha juventude toda,
eu consegui participar do meu clube, vestir a camisa do meu clube, né? Quase sendo jogador do meu clube, porque eu acredito que se eu ficasse mais 3 meses, eu conseguiria pelo menos um contrato profissional pequeno, então eu poderia jogar pelo meu time. E o que me marcou mesmo foi que hoje eu vejo jogadores que jogaram comigo na categoria de base jogando em outros times. Eu cito o William, lateral direito, onde eu tinha, como a minha posição era ponta esquerda, eu tinha confronto direto contra ele. Ele no sub-20, eu no sub-17. Foi meu colega também jogando comigo o Iago, lateral esquerdo. Na época ele era meia esquerda e ele foi descendo de posição, virou meia esquerda, né? Lateral esquerdo, desculpa. Tive a oportunidade de jogar contra o sub-23 do Inter, que na época eram os aspirantes, onde tinha Rodrigo Dourado, que ele era zagueiro e não volante, onde tinha Léo Ortiz como lateral direito e não zagueiro também. Time recheado com aquele sub-20 do Inter badalado com Andrigo, Ian Peter, Bruno Baio. Eu pude jogar contra esse time, né? Claro, em treinos lá no Morada dos Quero Quero, em Alvorada. Então, o que me marcou muito com o Internacional, além de eu vibrar como torcedor, foi que eu participei das categorias de base do Inter, né? Por causa do joelho, eu não fui jogador, tá bom? Esse é o meme, né, Pedrinho? Muito bom. Cara, Pedro, muito obrigado pela participação aí. Eu espero participar mais vezes, com mais tempo. Espero que essa resenha nossa seja presencial. Dependendo da gente fazendo uma coisa mais organizada, um churrasquinho, uma cerveja, para uma resenha futebolística mesmo, né? Para eles verem como que o gaúcho faz a resenha de verdade, né? Aí sim. Porque eu posso dizer uma coisa que a gente pode se gabar pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. O melhor pré-jogo que tem é no Rio Grande do Sul. Pedrinho, obrigado, viu, Pedrinho? Um grande abraço aí, agradeço o convite, então. Então, gurizada, para nós continuar nossa resenha aí, a gente falou dos títulos, e eu queria falar um pouco da rivalidade Grenal. Eu perguntei pro Pedro ali, né, sobre os Grenais que marcaram a história para ele, né? Eu queria ver, começando com o Rafael. Para ti, Rafael, qual foi o Grenal que marcou na tua vida? Cara, realmente foi esse Grenal que o Lucas comentou, cara, de eu estar lá na casa dos meus amigos, enfim, né, numa resenha, e o Inter conseguiu uma goleada em cima do Grêmio, mas assim, esse foi realmente um Grenal que me marcou muito, sabe, foi bastante importante e tal, mas eu lembro que o primeiro Grenal que eu fui na vida, cara, no estádio, foi o do gol mil do Fernandão, né? Cara, eu lembro que eu tava com a minha família, assim, a gente olhou o jogo da Superior, e aí tinha um pouco de sol, assim, aquele sol pegando, a gente sentado, levava umas almofadinhas ainda pra sentar não sentar direto no concreto, né, de estádio, e cara, eu lembro do gol, sabe, do Fernandão, o cara vindo no cruzamento, ele subindo de cabeça, fazendo gol e a gente comemorando, então, claro, não tem como esquecer desse momento, né. São dois Grenais realmente bastante marcantes, assim, para mim, um pouco mais criança, né, indo pelas primeiras vezes no estádio, assim, foi meu primeiro Grenal, e esse gol depois no meio dos gremistas, né. Para ti, Rodrigo, tu tem mais experiência aí para falar de Internacional. Eu tenho 3 Grenais que me marcaram bastante, assim. O primeiro deles, eu já comentei, né, é o da final do Gauchão, lá de 2011. Esse me marcou muito, assim, porque foi um marco, né, na história dos Grenais ali. A gente finalizou com chave de ouro a história do Olímpico lá e tal, foi bom. Eu lembro muito bem também de um Grenal na Arena que o Rafael Moura fez 2 gols. Esse Grenal também foi muito, muito, muito empolgante, que a gente... foi um Grenal de superação também, né? E além desses dois, eu vou ficar com o 4-1 também da estreia do D'Alessandro, porque aquela época lá, a chegada do D'Alessandro, acho que a gente demorou a entender a grandeza dele quando ele chegou, né? E quando ele faz o gol, ele começou a pavimentar um caminho ali para ser ídolo do clube lendário muito fortemente, né? Então, vou botar esses 3 aí, porque foram 3 que me marcaram mesmo, assim. Eu não vou falar dos meus, né? Então hoje é assunto só internacional. esse conflito Mas aí. tu não vai falar dos marcantes do Grêmio, mas eu imagino que esses Grenais aí tenham te marcado também, né? Eu concordo, né, cara? A rivalidade é fantástica, né, meu? É. Mas falando um pouco disso, né?
O Grenal é o maior clássico brasileiro e um dos maiores mundiais. Ele está entre os 10 do mundo, né? E nem para mim é o top 3 mundial, né, cara? Não tem. Mas a gente falando de Grenal e o Grêmio, né, e Inter, esses conflitos sempre marcaram a história dos dois times. Tirando o Grêmio, para vocês dois, assim, não vou botar um top 5, top 10. Os piores adversários para se enfrentar hoje, nível Brasil, nível sul-americano, para vocês, começando com o Rodrigo agora, quais são os adversários mais difíceis de se enfrentar? Eu acho que hoje a gente pode ver uma supremacia brasileira de forma geral, né? Ah, os times que a gente tinha como imbatíveis há alguns anos atrás, talvez uma década atrás, que era Boca e River, a gente não vê eles mais tão fortes assim quanto, sei lá, Palmeiras, Flamengo, esses times que fizeram uma organização financeira, têm uma base boa de receita, de torcida e tudo mais. Eu vou botar esses dois aí que hoje incomodam mais, né? Que é Flamengo e Palmeiras, eu acho, que são os mais difíceis. E claro, historicamente a gente pode aí resenhar mais, né, sobre esses nomes, mas eu imagino que no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, e no futebol sul-americano, talvez o Boca e o River ainda sejam os a serem batidos aí, né? O Rodrigo falou das rivalidades, né? Tirando o Grêmio, né? Eu quero perguntar pro Rafael agora, mas para ti, piores adversários brasileiros e sul-americanos? Cara, aí é levando ao pé da letra, assim, de pior adversário, cara. O pior adversário é realmente Flamengo, Palmeiras, Botafogo, né, Atlético Mineiro aí, e eu colocaria o River, sabe? O Boca, cara, eu acho o Boca esse ano aí tá meio desmanchado, não sei, não, parece que não engrenou muito bem o time deles. Mas claro, é o Boca Juniors, né? Então não tem como também deixar de fora. De pior adversário eu colocaria esses, entendeu? Apesar do Bahia também é um time aí que tá bem estruturado, enfim. Mas assim, em questão de rivalidade, não sei se posso levar para esse lado da pergunta também, colocaria ali. Cara, nesses últimos anos não tem como deixar de fora aí o Corinthians, né? Que é um time enjoado de jogar contra. Enfim. Eu vou falar um negócio polêmico, hein, Rafa? Posso falar um negócio polêmico aqui pro Sim. Lucas? O maior rival do Inter é o Corinthians. Ó, polêmica. Tá bom, tá bom. Olha que vai pro ar, hein, meu? Vai pro ar isso. E eu vou colocar. Cara, e eu vou complementar isso. E não é totalmente mentira, tá? Porque se tu pegar em números de grenais, por exemplo, o Inter tem muito mais vitórias em grenais do que o Grêmio, certo? O Grêmio é rival do empate, né? Vamos ficar por aí. Aí, cara, se tu pegar contra Fluminense, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, contra Vasco, contra Bahia, contra todos os outros clubes, cara, do Brasileirão. Se tu pegar o confronto individual, normalmente o Inter tem mais vitórias. E um dos poucos times, ou se eu não me engano, o único time que o Inter tem menos vitória, tem mais derrota do que vitória, no caso, é o próprio Corinthians. O Inter mais perde pro Corinthians do que ganha deles. Não, mas Então, foi uma provocação, hein? A maior rivalidade do mundo aí é o Grenal, então o maior rival do Inter é o Grêmio. Mas eu vou dizer para vocês que eu sinto mais raiva do Corinthians do que do Grêmio. é esse o caminho, né? É verdade. É por aí. Fora também, Corinthians e Flamengo, acho que para mim são os tops, né, de rivais. É sempre difícil, né, enfrentar eles, principalmente o Flamengo. Eu acho que do Flamengo pro Grêmio ainda é pior ainda, né? Tem os últimos anos aí é vexame atrás de vexame pro Flamengo. Mas concordo com vocês, o Rodrigo Mas falou. é histórico também, né, Lucas? A história do Grêmio com o Flamengo é meio parecida com a história do Inter com o Corinthians também, né? É que lá nos anos 90, né, ali começo dos 2000, Grêmio e Flamengo sempre também, né, tiveram esse embate muito forte. Eu queria falar do momento do Internacional hoje. Não quero pegar ano passado, né, ou 2016, 2017. Quero que cada um falasse um pouco desse atual momento.
hoje está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas está, né, na próxima fase da Copa Libertadores da América. Eu queria que cada um falasse um pouco desse ano do Internacional. Rodrigo? Cara, o momento do Internacional ele é meio estranho, né? Porque me parece, eu tava falando, comentando com o Rafa, que me parece que o Inter apostou todas as fichas do ano no Gauchão, né? E isso fez com que o Inter gerasse muito pouco o time, o grupo, né? E gerasse muitas lesões, né? Então o Inter tem hoje um departamento médico muito recheado, né? E que, graças a Deus, a gente tem essa parada aí para essa Copa do Mundo aí de clubes, porque dá tempo do Inter restaurar esse time, né? O time do Inter, com os melhores nomes, é um baita time, é um time que tem condições de brigar, mas o Inter ainda, claro, falta um grupo, né? O Inter, financeiramente, ele tá bem abaixo do grupo que está liderando o campeonato hoje em termos financeiros, né? E assim como o Grêmio, né? Então a gente está mais ou menos no mesmo patamar, assim, hoje. E eu vejo que o Inter ele tropeçou muito por causa das lesões, né? E a gente teve um final aí de tempo de campeonato até a parada da Copa muito ruim, né? Muito abaixo do que o Inter pode fazer, claramente para todo mundo, né? E o que é uma pena, né? Mas também a gente está levando três frontes ao mesmo tempo, né? O que também é de se questionar se o Inter deve fazer isso caso a situação continue, né? Como o Inter tá aí na zona do rebaixamento, que ninguém quer estar, obviamente, né? Mas vem isso, né? É a soma das coisas, né? O Inter tira o foco só de uma competição, tem três competições aí disputando, e tem um grupo que é enxuto, né? De qualidade, pelo menos, e tem muita lesão, né? O que é é a fórmula para o desastre aí, né? Então o Inter tem que se cuidar e que bom que tem essa parada, porque daí a gente vai poder renovar isso aí, começar de novo. O próximo jogo contra o Vitória é uma incógnita para mim, eu não sei dizer o que esperar, né? Vamos ver, tomara que seja uma boa notícia. Concordo muito com o Rodrigo, cara. O momento do Inter em si não é bom, né? Se a gente pegar o retrospecto ali de gauchão, que o time estava bem encaixado, até começar a perder muito jogador por lesão, né? E eu acho que vale aí uma crítica também pro Paulo Paixão, cara, que é um cara, enfim, o currículo dele fala por si, né? A gente não. Mas normalmente os times dele têm bastante lesões. E apesar disso. Normalmente são lesões mais curtas, sabe? Os caras estouram mesmo a musculatura ali, né? Do dia a dia, do esforço e tal. Costumam ficar 15 dias, 20 dias, talvez 30 dias parado. Mas o Inter teve alguns casos aí, cara, que tiraram realmente o mercado ano passado, né? Estourou. O Bruno Gomes, esse ano lateral também estourou. O próprio Rocher, acho que nem jogou esse ano, né? Jogou uma partida aí. Então, cara, tem alguns jogadores realmente que fazem bastante falta nesse time. E aí, claro, tem essas lesões menores aí que acabam atrapalhando também. E eu acho assim, cara, que é uma questão de estratégia, né? O Inter hoje tá focando muito nas Copas, né? Tá bem na Libertadores, classificou em primeiro do grupo, que numa chave que era a chave da morte, né? Da Libertadores ali, realmente era o grupo mais difícil, mais equilibrado entre os grupos, né? O Flamengo a gente viu aí cambaleando para poder classificar. E é um baita timaço, né? E já na Copa do Brasil, cara, vai pegar agora o Fluminense também, né? Deu o azar nos confrontos, né? Pegando o próprio Flamengo e o Fluminense agora. Então, assim, se vai dar certo essa estratégia de hoje tá no rebaixamento, né? Colhendo os frutos, claro, do gauchão, né? E se a gente vai colher algum fruto ali na frente, dentro das Copas, porque o brasileiro, o Inter abandonou, só dezembro que vai nos dizer, né? Se valeu a pena esse sacrifício de hoje estar sendo dolorido aí, a gente está numa zona que realmente não é nada confortável, né, cara? O Grêmio aí fala com propriedade, né? De 3 rebaixamentos, Inter. Mas tirando a piada, cara, é uma zona realmente bem difícil de estar, não é confortável. Então, assim, só dezembro mesmo pra gente saber se vai valer a pena ou não, né? Ô, Rafa, deixa eu complementar o negócio.
se o Inter passar pelo Flamengo, candidato ao título da Libertadores, hein? Candidato ao título, confirmo também. Cara, não é uma chave, não é um lado de chave fácil, né? Mas dentro do que poderia ser, é um caminhozinho aí bom, né? Se passar pelo Flamengo, tem chance, cara. Porque daí o time cresce, o time ganha corpo, né? Enfim, aí realmente pode ser que a gente venha a ter glórias aí na frente. Essa parada pro Mundial é um ponto de interrogação para todos os times brasileiros, sul-americanos também, né? A gente não Sim. sabe. O Grêmio também não veio num momento muito bom, foi eliminado na Copa do Brasil, né, gurizada? O Grêmio também tem a Sul-Americana também, né? Joga uma fase, uma pré-oitavas, né? Então, o adversário é difícil também, mas a gente não sabe como é que vai ser esse retorno. Eu, como gremista, espero que o Grêmio volte, né, bombando 100%, né? Igual vocês falaram de lesões, o Grêmio também vem com inúmeras lesões, é muito desfalque. Espero que esse tempo aí seja o ideal para se recuperar muitos jogadores, né? Ô, Luquita, deixa eu complementar uma coisa, cara, que é, eu falei com o Rafa antes, tem uma curiosidade aí numerística, né, que é o Inter foi campeão da Libertadores em anos que teve Copa parada, né, a parada da Copa ali. Então, fica esse ponto de interrogação aí, essa provocação aí também. Tá É bom. a parada pra gente poder botar a casa em ordem, né? E ajustar o time aí pra. E, cara, como tu comentou, o Grêmio caiu da Copa do Brasil. Eu não vejo isso como maus olhos, tá? Para o Grêmio, no caso, daí falando de Grêmio, né? Porque, cara, tem toda a possibilidade do Grêmio. Eu, obviamente, não quero, né? Mas pro gremista, cara, o caminho da Sul-Americana tá aberto. Entendeu? É manter o brasileiro ali, porque chance de título eu acho muito difícil, né? De tirar dos times que estão na ponta aí, os caras realmente abriram uma vantagem grande já. Mas pro Grêmio, que gosta de jogar Copa, né? Entende como o mata-mata funciona, cara, o caminho tá aberto, né? E da mesma forma pro Inter. O Inter também, se passar pelo Flamengo aí, tem grande possibilidade, né? De estar conquistando a Libertadores, né? Eu Não, tu concordo. tá elogiando demais o Grêmio aí, chega. A gente vai continuar aqui o nosso Chega. papo. Bateu uma cota já de. Gurizada, a gente falou do assunto mundial de clubes aí no meio dessa resenha toda. Claro que Grêmio e Inter não estão lá, né, nos Estados Unidos disputando essa competição. Eu acho que uma baita competição. A gente, ao momento, né, o mundial está acontecendo, Grêmio e Inter não estão lá, mas tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Fluminense, tem Botafogo. O que vocês estão achando dessa competição? Claro, não tem como não dar uma olhadinha num jogo, não ficar por dentro das notícias que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Mas para vocês, tem algum favorito? Porque o Botafogo ganhou do PSG. Para mim, era o favorito, era o PSG, né? Então, eu não vejo hoje nenhum favorito. É uma incógnita o campeão desse Mundial. E para vocês? O Mundial realmente está muito em aberto, cara. Eu sempre coloco o Real Madrid como o principal candidato de qualquer competição que ele jogue. Entendeu? Para mim, é o time realmente copeiro, difícil de bater. É o Real Madrid, cara. Para mim, o PSG, tudo bem, ganhou a Champions, né? A gente sabe que o time tá bem encaixado, tem um baita treinador. Tiveram que sair de lá o Neymar e o Mbappé, né, cara, pro time encaixar. É até engraçado isso, né? O time, assim, não tem nenhuma estrela, né, despontada, realmente, assim, cara, que vai ser o melhor do mundo, talvez, enfim. Mas, cara. Para mim, o principal time sempre vai ser o Real Madrid. E tá divertido, né? Tá legal da gente parar ali, abrir 4 horas da tarde, ter um joguinho, a gente se preparar. E agora tá nessa questão de mata-mata ali, tem jogos simultâneos, né? No mesmo formato da Copa do Mundo, né? E, cara, é sensacional. Eu acho que a FIFA acertou muito bem. Deveria. Talvez não todo ano, mas a cada 2 anos ali, talvez, né?
fazer esse campeonato, e não espaçar tanto, eles querem fazer de 4 em 4 anos, né? Seria mais legal se fosse, porque um pouco mais curto esse período de tempo, eu quero dizer, porque imagina, hoje a gente tá em 2025, teu time ganha Libertadores, daqui a 4 anos, cara, o negócio vai se reformular demais, entendeu? Principalmente para o sul-americano. Vai ser difícil de manter. Agora, se tiver um período mais curto, de 2 em 2 anos, acho que seria o ideal, assim. Que surpresa boa essa Copa do Mundo de clubes, né? A gente tá curtindo muito, né? Todo mundo começou desconfiado ali, pô, Aham. essa coisa aí meio chata, tem que parar o brasileiro, não sei o quê. Mas, cara, tá todo mundo curtindo, né? É um negócio absurdo, assim, como mudou, né? O exemplo disso é tu ver o Auckland jogando contra o Boca, né? Quanto que o Auckland City ia jogar contra o Boca na história do futebol, né, cara? O futebol é demais por causa disso, né? E a Copa do Mundo de clubes tá nos dando isso, né? Nos dando esses presentes aí, né? O Botafogo contra o PSG. Quando que o Botafogo ia jogar contra o PSG, né? Tu fala pra um cara lá nos anos 90 que o Botafogo ia jogar contra o PSG, o cara ia dar risada, né? Mas são coisas do futebol, né? O Inter não tá no Mundial de Clubes por isso aqui, né? Só porque perdeu pro Fluminense lá na Libertadores, né? Foi por muito pouco. É uma pena, a gente não tá, né? Mas, cara, eu tô curtindo muito o Campeonato Mundial de Clubes, sinceramente. Foi um acerto gigante da FIFA mesmo. Eu tô curtindo pra caramba, jogos legais, jogos que são empolgantes, jogos que são inusitados pra caramba, né? Então, cara, eu tô curtindo. Inter, Miami, Palmeiras, né, cara? Tu Cara, vê, pô, como é é que o mundo sensacional dá muita isso, volta, cara. né? É, Sensacional, meu. muito legal. Eu tô curtindo muito. Eu não sei quem é o favorito, sinceramente. Eu concordo com o Rafa que, cara, o Real, qualquer campeonato que ele jogar, ele é favorito, né? Óbvio, né? Tanto que nesse último jogo do Real foi absurdo, né? Eles tiveram o cara expulso nos primeiros minutos do jogo e ganharam de 3-0 numa facilidade absurda, né? Negócio fora de qualquer cogitação, né? Mas não sei quem é que vai ganhar isso aí. Isso é legal dessa Copa do Mundo também, que não sabemos, né? A gente não sabe quem vai ganhar. E outra coisa, E a gente está acostumado com a Copa do Mundo, com a seleção, né? Tipo assim, esse formato de jogos, né? Uhum, De tu olhar as seleções. Agora, cara, é o clube que tu vê no estádio, né? A gente vai uhum, no estádio, olha lá o Fluminense, olha o Flamengo, tu vê aqueles caras agora. Imagina se o Inter tivesse, né, nessa competição, cara, o quanto que a gente já tá torcendo e envolvido nisso, né? né? Então. Tu vê essa mobilização e foi como tu comentou, Rodrigo. Todo mundo, cara, que saco que vai parar o brasileiro. Putz, que parada ruim pra nós, né, e tal. Mas, cara, tá todo mundo curtindo. Com Né? quem eu converso, assim, a galera tá gostando demais, mano. Essa competição iniciou com grandes favoritos, né? Como o PSG, como campeão da Champions, né? O Real Madrid, mas os brasileiros estavam muito fora, né? E hoje os brasileiros também estão. Todos os brasileiros se classificaram, né? Estão classificados para as oitavas de final. E teve grandes aí europeus que não foram, né? Atlético de Madrid é um que não se classificou, Uhum. ficou no caminho. Então é um ponto de interrogação muito grande. Eu Também quero comentar, eu quero comentar um negócio que o Rafa falou, né? O mundo dá muita volta, né? O PSG teve que tirar o Neymar e o Mbappé para ser campeão da Champions. Isso o mundo dá muita volta, né? O futebol é demais, né? É, demais. mas o PSG tem um baita treinador, né? Para mim, eu acho que hoje é um É, dos melhores do mundo, né? Ou melhor do mundo, talvez. Não, e a história de superação que esse cara tem também, né, meu? Exatamente, É absurdo, né? exatamente. é. Na época do Barcelona não foi fácil para ele, né? Sim. Verdade. Gurizada, para nós ir se encaminhando para o final, eu sei que a resenha é muito boa. E a pergunta que eu fiz no final pro Pedrinho ali é sobre essa série que eu venho fazendo, né? É histórias que o futebol conta. Para cada um, o que mais o futebol marcou na vida de vocês? Seja com camisa do time, seja no estádio. Cara, o futebol ele é mágico, né? Nunca vai ser só futebol, né? Para ninguém. E a gente molda a nossa vida em torno do futebol de uma forma absurda. E eu acho que Grêmio e Inter, aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda, né? Eu tava comentando com meu pai esses dias, conversando com ele. É, eu perguntei pra ele, cara, como é que tu consegue? Eu era um piá quando ele me levava nos jogos, né? Do Brasileiro, da Libertadores e Copa do Brasil, Gauchão, enfim. E eu falo pra ele hoje, como é que tu conseguia? O jogo era 15 para as 10 da noite,
a gente tinha que sair 7 da noite de casa para chegar no estádio com tempo, para pegar um lugar legal. E daí fica lá e come, né? E vê o jogo. Às vezes o jogo não dá bom, às vezes perde, aí vai para casa. Chega às 2 da manhã em casa, né? Eu fiz isso zilhões de vezes. Chega 2 da manhã em casa e meu pai acordava no outro dia às 6 da manhã e taca-lhe pau no trabalho. E eu fico pensando hoje, né? Assim, eu não cheguei na idade dele nessa época ainda, mas, cara, hoje eu questiono, assim, cara, será que vale a pena fazer isso, né? Eu questiono hoje na minha vida, né? Mas, cara, naquela época, o meu pai, ele fazia de uma alegria que não tem igual, né? E por isso eu sou muito grato pelo meu pai, cara, porque justamente é um esforço que hoje eu não me vejo fazendo, pelo menos agora, né? E que ele fazia com uma felicidade, com a gana de ver o Inter, com a felicidade de estar lá no estádio, no Beira-Rio, para ver o time, que é um negócio que é fantástico, cara. É por isso que eu acho que nunca vai ser só futebol, né? Isso aí é muito mais do que só só tu ver 22 caras lutando por uma bola, né? É muito mais do que isso, né? É família, é amigos. A gente ia, cara, nesse tempo que eu fui no Beira-Rio, todos os jogos, eu ia em todos os jogos de 2003, 2004 até 2016, eu ia em todos os jogos do Inter. A gente ia de van escolar, que tinha um vizinho que tinha uma van escolar, a gente pegava, enchia a van do vizinho, com todo mundo que queria ir, da galera, né, e ia pro jogo, e fazia toda essa peregrinação das 6h30, 7 da noite, até as 2 da manhã, até chegar em casa, e com vitória, com derrota, com coisas que marcam a gente, né? Tanto de vitórias quanto derrotas, assim. E, cara, isso é muito. Isso é respirar o futebol, né? De uma forma muito emocionante, assim, né? E eu vou dar aqui o meu relato só de 2006, né? Porque eu vivi intensamente esse dia do Mundial lá com o Gabiru, né? É, e eu vou dizer, a gente não falou do Gabiru aqui, só o Lucas falou do Gabiru como um grande ídolo do Inter, né? E eu vou botar ele aqui como ídolo grande do Inter, porque, cara, a gente não lembra dele, mas o Inter contratou ele da França, né? E ele tava, cara, ele é um jogador que foi jogar num time grande francês, né? Sim. E depois do Atlético Paranaense, que ganhou o Campeonato Brasileiro aqui, né? Ele é um bom meio-campo, extra classe do brasileiro, né? E as pessoas deram pouco valor para ele, né, quando ele veio, porque ele estava ali para ser substituto do Fernandão, que é um ídolo muito grande do Internacional, né? E ele entra e faz aquele gol do jeito Gabiru de ser, né? Ele pegou aquela bola ali, dominou bem, ele chutou muito mal aquela bola, a gente achou que não ia entrar aquele gol, mas ele fez o gol e ele tá marcado aí na história do Inter, né? Como um grande ídolo, e aquele dia marcou, cara, porque, cara, eu vi o meu pai, eu nunca tinha visto meu pai se ajoelhar na frente da TV e chorar, né? Depois que o árbitro apitou o fim do jogo de 2006, eu vi meu pai chorar, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? E ele tava ali, ajoelhado na frente da TV chorando, né? E isso marca a gente, né, cara? Isso marca porque é família, é história, é mais do que futebol, né? É muito mais do que isso. Então fica aí o meu relato de um momento emocionante de vários momentos que eu vivi, né, cara? Vários, vários, vários. Que o futebol é. Eu digo que eu não entendo de futebol, eu entendo de Inter, né, cara? Porque eu vejo o Inter, né, meu? Tu vai ver aí quantos jogos tu assiste na vida. Cara, eu vejo o Inter, eu não paro pra ver o 15 de Piracicaba contra o 15 de novembro. Não vejo esse jogo, né? Eu vejo o Inter. Então, a gente vive o nosso time do coração, e isso é muito mais do que só futebol, né? Cara, o Rodrigo ia comentando agora e na minha cabeça foi passando vários filmes também parecido, sabe, com o que ele vinha relatando, cara. Então, ah, a minha trajetória, assim, de começar a ir no Beira-Rio, o primeiro jogo que eu lembro de ir, assim, cara, um Inter e Cruzeiro, sabe, com o Sorin, cabeludinho, jogando, e eu lembro de perguntar, assim, mas quem é aquele cara no meio-campo que tá destruindo com o jogo? Eu irritado, sabe? E, pô, é o Sorin, assim, um primeiro relato, né, uma primeira memória do Beira-Rio sofrida, né, com uma partida difícil, uh,
a gente lá de casa, cara, eu lembro que tinha uma campanha da Nescafé, tu comprava Nescafé e tu ganhava metade do ingresso, sabe? Eu lembro. Não sei se tu te lembra também, Rodrigo. Hum. Cara, tu comprava Nescafé e tu ganhava desconto para comprar o ingresso. E lá em casa a gente comprava assim, tipo, nós somos entre 4, né? Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Então a gente tinha que comprar 4 vidros de café, ficava tomando café ali o mês todo para poder ir no jogo, sabe, cara? Então, são essas memórias, assim, de infância mesmo, de apego sentimental, cara, que a gente tem, né? E hoje, para mim, memórias boas, assim, que eu venho construído, como eu tava comentando antes com o Rodrigo, cara, é a resenha antes do jogo, que a gente faz no Marinha. Tava comentando, cara, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Né? Não existe outro estádio que a galera se reúna para fazer um churrasco numa praça pública, né? Como é o Marinha ali, com a estrutura que tem, com a vista que tem do lado do Guaíba, de frente para o estádio. Cara, isso é muito difícil, né? Eu sei que na Arena tem também, em alguns lugares ali que o pessoal faz churrasco, e, cara, isso que é bacana, sabe? Da integração mesmo do pessoal, da resenha que acontece, das risadas, das amizades que a gente faz, né, nessas jornadas aí. E ontem, cara, ontem meu pai fez 60 anos, né? E a minha mãe deu de presente a camisa do Inter desse ano, escreveu o nome dele atrás com um número 60 nas costas, cara. E meu pai ficou emocionado de ganhar a camisa, sabe? Ele tava chorando por ter ganho uma camisa do Inter, sabe, no aniversário dele. Então, cara, pra mim, resume aí. A gente tem muitas histórias para falar de futebol, falar eu de Grêmio, vocês de Internacional, né? Cada um vive o seu time, cada um sabe a história que tem, mas é muito bacana, né, pessoal, essa resenha toda de falar de futebol. Para nós encerrar, tem um relato de cada um aí para nós fechar com chave de ouro essa nossa entrevista aí. Pô, primeiramente aí, obrigado pela oportunidade aí de estar conversando com vocês. Bem bacana mesmo. Show de bola mesmo, de verdade. E assim, pro Inter, esse ano, eu almejo e espero aí que a gente consiga estar chegando longe em alguma das Copas aí e de repente estar beliscando realmente algum título importante. No Brasileiro, não estou muito preocupado ali. Eu acho que o time não vai ficar nessa situação por muitos jogos, por muito tempo. E a gente vai ver se vai dar certo essa questão de estratégia no final do ano, né? Eu acho que falta, cara, para o time do Inter uma liderança como é o D'Alessandro, sabe? Um cara que realmente bote o dedo na cara no vestiário e faça o time jogar. Eu acho que os jogadores do Inter estão muito acomodados, estão... mas o time de 2022 também não ganhou, o time de 2021 não ganhou, o time de 2020 não ganhou. Eu acho que está se repetindo muito isso dentro do vestiário e eu acho que precisa, talvez até a presença do próprio D'Alessandro ali para quebrar isso, né? Então, precisa ter alguém, talvez seja o Borré aí, um cara que realmente vista a camisa, chame a responsabilidade e faça o time jogar, né? Eu acho que tá faltando uma liderança aí para a gente conseguir realmente conquistar algum título expressivo aí, importante, não só gauchão, né? Primeiro de tudo, foi um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Luquita. Foi um prazer, Rafa, te conhecer e aí a gente trocar uma Prazerzão, ideia, pô, né, sobre o Inter, é mas isso aí. Eu acho que está encaminhado o churrasco no Marinha com o Luquita com lá, certeza. então tô muito feliz com isso. Mas, Lucas, cara, a tua iniciativa aqui é muito legal, tá? Eu acho que tu tem um caminho enorme aí para seguir ainda para crescer e tudo mais. A resenha é o que faz o negócio, né? Então, é muito legal a tua iniciativa, eu tô feliz de estar aqui, me divertindo e contando história, né, cara? A gente tem muita história. A gente não lembra das histórias, mas a gente tem muita história no futebol, né? Porque a gente vive aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de forma geral, a gente vive o futebol de uma forma muito diferente, né? E a gente tem muita história para contar e é muito legal a gente poder compartilhar. Assim, eu voltei no tempo aqui, eu tava aqui lembrando das histórias, tu me perguntando, a gente conversando, e cara, eu voltei no tempo, foi muito legal. Obrigado pelo convite de novo. E o que eu espero do Inter, cara, eu vou dizer que eu não tô muito confiante, não, tá? Eu vou ser menos confiante que o Rafa aí na previsão. Eu acho que o Inter fez o caminho que ele tinha que fazer no ano, que era ganhar o Gauchão, né? E agora o que vier
né? Vai ser bom, assim. Se o Inter chegar nas quartas da Libertadores, eu não vou achar absurdo. Se o Inter chegar nas quartas ou semi da Copa do Brasil, não vou achar absurdo também. Então, e, claro, não ser rebaixado é uma coisa importante também, né? Eu acho que não vai acontecer, eu acho que o Inter não vai chegar a esse ponto. Foi só um momento de alegria para os gremistas, mas eu acho que não vai durar muito tempo aí, não. Espero, né? Mas eu acho que o Inter, se conseguir passar pelo Flamengo, tem chance de título real, porque a Libertadores é muito curta, né? Nessa fase de mata-mata. E tudo pode acontecer aí, né? E o Inter sabe jogar mata-mata, aprendeu a jogar mata-mata um pouquinho melhor agora, né? Então, eu acho que se acontecer alguma coisa aí positiva nessa próxima fase, eu acho que o Inter tem chance. Mas a gente vai seguir torcendo, né? A gente pensa a gente sempre pensa na flauta como uma coisa para sempre, né? Pô, estão tirando sarro de mim porque o Inter caiu, não sei o quê. Cara, eu não vou deixar de ser colorado nunca. Então, tá tudo certo. A flauta faz parte. É isso. Eu não vou deixar de curtir o Inter e querer que o Grêmio feche as portas para sempre aí. Mas a flauta acontece e ela tem sempre o próximo dia, e isso é uma das coisas boas do futebol também, né? Obrigado, Luquita, de novo. Valeu, Rafa, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado, de verdade. Desculpa qualquer coisa. E que Deus abençoe vocês aí. E obrigado mesmo, tá? Pela oportunidade dessa conversa aí. Valeu, obrigado. Amém. Valeu. Valeu, um abraço. Abraço.